Está tudo caminhando para dar certo. Depósito de milhões na conta do Vasco. A hora é dele e grande segredo sobre ativo foi revelado. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nesse momento, terça-feira. E você vai ficar sabendo de tudo aqui no canal. Vale lembrar que você que está chegando aqui agora, deixa o seu joinha, o seu like é muito importante para o nosso trabalho. E avisa para a plataforma que falar do nosso Vascão da Gama, do Gigantesco da Colina, é positivo. E o nome do Vasco sobe nos top trends da plataforma. É isso mesmo, midiaticamente o Vasco fica mais atrativo para patrocínios e para as outras marcas. Então, o seu joinha ativa a marca Vasco. E você não perde por ajudar também o canal, trazendo mais e mais vascaínos apaixonados para esse vídeo. Nesse momento, você que não é Vasco, pode sair do vídeo, hein? Você torce para o Flamengo? Tchau, adeus, não é o seu lugar aqui. Aqui é o lugar do torcedor vascaíno. Então você que é vascaíno, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo, ó. Clicou, já vai ficar fazendo parte dessa nossa família de mais de 107 mil inscritos aqui no canal, criado somente para você. Confirmou a inscrição? Tudo certo? Seu like dado? Tudo certo? Vamos ao que interessa, as informações importantes do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, nessa terça-feira. E eu já quero falar sobre grana, milhões na conta do Vasco. É isso que vai acontecer, porque o presidente Pedrinho, junto com a diretoria do Vasco, vem buscando um novo empréstimo milionário para fazer as operações desse momento, né? Buscar dinheiro novo nesse momento de janela de transferências, de movimentações, pagamento de salários e muito mais. E essa grana ela não pode ser feita, né, com um empréstimo ponte por conta da recuperação judicial que o Vasco vem atravessando nesse momento. A situação tem que se caracterizar um empréstimo estilo Deep Finance, o empréstimo que foi pego com a Crefisa, e aparentemente o Vasco não vai pegar mais com a Crefisa esse empréstimo estilo Deep Finance. A situação pode ser resolvida com Marcos Lamacchia, que é dono de alguns bancos, de algumas credoras, né? Então a gente pode ter uma facilitação em um CNPJ, né, onde não haja nenhum tipo de conflito, para esse empréstimo do Vasco, que não pode ser feito, como eu falei anteriormente, como empréstimo ponte, mas parece que legalmente pode ser feito por uma instituição, mesmo que tenha envolvimento de Marcos Lamacchia. Falando sobre essa grana nova, falando sobre milhões na conta do Vasco, a situação pode caminhar mais rápido, porque o Vasco precisa das melhores condições e precisa fortalecer o seu elenco. Como o Marcos Lamacchia será o dono da SAF vascaína, teremos aí ele como sócio majoritário e controlador do futebol, é de suma importância para ele próprio, né, de interesse de Marcos Lamacchia, ter esse empréstimo sendo feito, né, pelos seus bancos ou pelos seus credores, a gente ter esse momento, né, de start sendo feito o mais rápido possível. Exatamente porque quem vai herdar os resultados do Vasco futuramente será Marcos Lamacchia. Então, para ele, quanto melhor tiver, melhor para ele. Então, a ideia deve ser cada vez mais simplificada, o caminho mais curto para essa grana cair no cofre do Vasco da Gama, porque é necessário. O Vasco está sem dinheiro, o dinheiro do Ryan, infelizmente, já foi comprometido, né? E a gente cobra isso daqui, o porquê que foi. Enfim, uma gastação também exagerada no Vasco, né? Vamos dizer aqui, vamos ser justos aqui com a situação, né? Uma gestão que tem um desequilíbrio, né, de controle financeiro muito grande. Gastos muito altos, contratações com custo muito alto, salários supervalorizados, enfim. Uma das críticas que a gente tem acerca desse controle. E como é Vasco, né, a gente tem que sempre cobrar por algo melhor, sempre pelo melhor quando se trata do Vasco. Queria saber a sua opinião? Vai lá nos comentários, tem muita coisa para a gente falar nesse vídeo, você não vai perder nada. Eu quero falar, a hora é dele. Eu queria falar sobre isso porque também envolve a questão financeira do Vasco, né? Caso uma transferência seja realizada, o Vasco tem direito ao mecanismo de solidariedade da FIFA, que é de cerca de 2,5% a 3% do valor total da transferência. E Carlos Ancelotti, no treino de hoje, né, colocou o Ryan para jogar e pode esboçar a equipe com
o jovem cria da Colina como titular. Você já imaginou a seleção brasileira com o vascaíno Rayhan? E outra, vai pegar o Haiti, né, um dos adversários mais fracos do grupo. Claramente um jogo fácil para o Brasil fazer o resultado. E já imaginou? Oi, boa noite. Será que vai ter gols do Rayhan hoje? Porque se o Rayhan entrar como titular contra o Haiti, não tenha dúvida, ele não sai mais. Eu venho falando isso há muito tempo. Copa do Mundo é uma competição que gols fazem diferenças, porque uma competição muito curta. E a gente tem que ter jogadores que otimizam o gol, né? Como assim otimiza o gol? O Vinícius Júnior, por exemplo, tem que ter uma jogada, tem que driblar, tem que entrar, tem que cortar, para tentar fazer um gol. O Rayhan é menos burocracia, ele não precisa percorrer tanto caminho para fazer gols. É só um chute de fora da área de média a longa distância resolve. Então o Rayhan com um toque pode resolver o jogo. Coisa que dificilmente o Vinícius Júnior de fora da área iria finalizar, ou o próprio Paquetá, enfim, o Rafinha. São jogadores mais burocráticos, eles precisam percorrer mais caminhos para resolver um jogo. O Rayhan precisa só de um toque na bola, uma imposição física e um chute de fora da área, da entrada da área, de longe o Rayhan resolve. Então, Copa do Mundo você tem que ter no seu elenco, no seu time, jogador que resolva com um toque. Então a gente precisa otimizar e pedir o Rayhan, porque se o Rayhan entrar, grava. Não sai mais, mesmo, porque ele é o jogador típico de competições como a Copa do Mundo. Tá gostando? Vamos lá, vamos torcer pro Brasil, vamos torcer pro nosso jovem Rayhan, porque se explodir na Copa, o mercado europeu vai gritar em cima dele e o Vasco vai se beneficiar. Ó, grana no bolso com um mecanismo de solidariedade da FIFA. Vamos falar o seguinte aqui, trocando um pouco de assunto. Grande segredo foi revelado sobre ativo do Vasco. E eu estou falando de um ativo que vale mais de 25 milhões de reais. Estou falando de Juan Sforza. Jogador argentino, está no Talleres, lá da Argentina, de Sampaoli, né, recém-contratado pelo clube argentino. O presidente Andrés Fassi, aquele cara, né, que a gente conhece há muito tempo, porque o Vasco negociou com o Talleres. Ali o Michael Santos, né, lembra, o artilheiro do campeonato argentino. Se vem o Michael Santos, não vem o Verratti, né, aquela época. E aí o Andrés Fassi enrolou. O Vasco fez negócio com ele com o Matias Galarza, aí depois desfez o negócio. Enfim, muita coisa aconteceu entre Vasco e Talleres. Inclusive esse empréstimo agora do Juan Sforza para a equipe argentina. E ao chegar Sampaoli, muito se falava que Juan Sforza poderia voltar ao Vasco por conta da reformulação que o treinador argentino iria fazer. Mas a informação que Andrés Fassi passou para companheiros lá na Argentina é que o Sforza não vai voltar e vai cumprir o seu contrato até o final do ano, um empréstimo que ele tem com o Vasco. E, obviamente, né, com o Sampaoli, acredita-se que ele vai ainda se valorizar. E a ideia do Vasco, sim, é que o Sforza se valorize para que a gente consiga ter uma ou valorização interna no elenco, ou um desenvolvimento no futebol do atleta, ou até mesmo uma venda futura, já que trata-se de um ativo do clube, um jogador de 24 anos de idade, muito jovem, muito promissor, né? Saiu da Argentina muito promissor, e a gente vem observando de perto toda essa movimentação. Queria saber a sua opinião? Vai lá nos comentários. E olha só, hein? Eu fiquei sabendo de uma informação aqui que eu queria trazer para vocês e queria perguntar para vocês. Todos nós sabemos que o período de compra e venda da SAF, né, determina um período, um tempo para transição. E segundo informações, Admar Lopes e Felipe Loureiro serão mantidos na transição durante o processo da venda da SAF. Eu queria saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. Eu não vou falar nada, vou aguardar você. Beleza? Um forte abraço. Saudações vascaínas.